Oi, turma! Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nós vamos falar sobre os tipos de reprodução. Quando nós falamos em tipos de reprodução, estamos nos referindo ao modo como os seres vivos dão origem à sua descendência, ou seja, dão origem a demais seres vivos. Nós temos então dois tipos de reprodução importantíssimos, que é o tipo de reprodução assexuada e o tipo de reprodução sexuada. Dois fatores importantes que nós temos que levar em consideração sobre esses tipos de reprodução é em relação à formação de gametas. Na reprodução assexuada, nós temos o A como prefixo de negação. Eu não tenho aqui a formação de dois gametas distintos para ocorrer fecundação. Na reprodução assexuada, vocês podem acompanhar a partir da página 164 do livro de vocês, nós vamos ter apenas um único indivíduo dando origem a outro. Nesse tipo de reprodução, portanto, eu não tenho a formação de gametas. É um único indivíduo, por si só, dando origem a outro. Nessa reprodução aqui, nós vemos um tipo de divisão mitótica que já foi estudado, onde o indivíduo se divide em dois. Nesse caso, como eu não tenho a formação de gametas, eu tenho apenas um único indivíduo, os descendentes gerados a partir desse indivíduo inicial, a partir dessa célula-mãe, eles serão clones, ou seja, eles terão a mesma característica genética daquele que deu origem a ele. Então, vão formar indivíduos clonais, eu vou ter clones com a mesma característica genética. Porque vocês lembram na mitose que nós já estudamos, uma célula dá origem a duas com a mesma carga genética, a mesma quantidade de cromossomos. Se a quantidade de cromossomos é a mesma, sugere-se o quê? Então, entende-se o quê? Que a característica é a mesma, portanto, eles são iguais, eles são clones. Então, na reprodução assexuada, eu não tenho a formação de gametas. Um indivíduo dá origem a outro. Esse mecanismo pode ser por divisão binária, que é o que nós estamos mais acostumados a ver, onde um se divide em dois. Divisão binária, bipartição, cisparidade, a mesma coisa. O indivíduo se divide em dois. Um tipo de reprodução muito visto em organismos unicelulares, onde ele, sendo o único indivíduo, se divide em dois. Nós temos a esporulação, onde eu tenho a formação de esporos, e esse esporo, ao cair no substrato adequado, dá origem ao indivíduo. A gente pode ver esporulação em algumas formas de fungos, em alguns tipos de reprodução acontecendo em meiose espórica, em plantas, onde aquele esporo vai dar origem a um gametófito, por exemplo. Então, se eu tenho formação de esporos e a partir daquele esporo gera um novo indivíduo, eu tenho reprodução assexuada, porque esporo não é gameta. Por brotamento, a gente pode ver em tipos de poríferos, esponjas também, onde eu tenho a formação de um broto naquele organismo, até em algumas plantas também, e aquele broto, ao cair, se destacar daquela mãe, digamos assim, ele já origina o indivíduo por inteiro. Por fragmentação, isso acontece muito em seres vivos que têm alta capacidade de regeneração. Qualquer parte do corpo dele que for quebrada, que for dilacerada e puder gerar um novo indivíduo por completo, então é reprodução por fragmentação. Agora, se uma parte foi fragmentada, perdida, como no caso da lagartixa, o rabo, mas aquele rabo não origina o indivíduo por inteiro, então não é reprodução. Apenas ele tem o poder de regeneração, mas não para formar um indivíduo por inteiro, para ser caracterizado como reprodução. E por partenogênese, onde eu também não tenho envolvimento entre dois tipos de gametas diferentes. Isso acontece em abelhas, onde o óvulo fecundado, ou seja, dois gametas, vai dar origem às fêmeas. E o óvulo não fecundado, ou seja, apenas um gameta, apenas um indivíduo, eu não tenho envolvimento de dois, vai dar origem ao macho, que é o zangão haploide. Então, a gente chama isso de partenogênese, ok? Então, eu tenho reprodução assexuada, sem envolvimento de dois indivíduos com formação de dois gametas diferentes. Isso não acontece aqui. Um único indivíduo dando origem a outros. E a reprodução sexuada é ao contrário. Eu tenho a formação de gametas diferentes, de dois indivíduos diferentes, e aí eu vou ter aquela fecundação entre aqueles núcleos, dos gametas
diferentes. Ali eu tenho reprodução sexuada. Não implica que eu tenha que ocorrer o ato sexual. Implica que tenha que acontecer o encontro entre os dois gametas. Nesse caso, eu posso ter a fecundação interna, quando o gameta masculino é colocado para dentro do corpo feminino, e aí a fecundação acontece dentro do corpo feminino, onde eu tenho fecundação interna. Na realidade, posso generalizar como fecundação interna, que a fecundação acontece dentro do corpo. Fecundação externa, geralmente em peixes, em sapos, né, onde são lançados, equinodermos, são lançados os gametas na água. E esses gametas na água que vai acontecer o processo de encontro e fecundação, que é fecundação externa. Nós podemos também ter a autofecundação, quando o indivíduo ele é hermafrodita, como numa flor, por exemplo, ou numa tênia, que é uma solitária, onde é hermafrodita, e o gameta masculino produzido por aquele ser vivo fecunda o gameta feminino por ele mesmo, dele mesmo. Ou seja, o masculino fecunda o feminino de um único indivíduo quando ele é hermafrodita. Isso é autofecundação. E fecundação cruzada é quando eu tenho um cruzamento entre gametas de indivíduos diferentes. Mesmo que ele seja hermafrodita, ele pode fecundar um outro parceiro que seja também hermafrodita, mas vai acontecer fecundação cruzada, porque houve essa troca de gametas. Na reprodução sexuada, como eu tenho a união entre gametas, então eu tenho aqui o processo de formação desses, então, gametas. Esse gameta a gente estudou lá na mitose, que uma célula se divide em duas com a mesma quantidade de cromossomos. Já na formação de gametas, eu tenho um processo diferente da mitose, que é a meiose, onde uma célula se divide originalmente em duas, e essas duas se dividem em mais duas. Então, no final do processo, eu posso dizer que uma célula deu origem a 4. Porém, essas 4 novas células formadas, elas vão ter apenas a metade do número de cromossomos da célula diploide, tá bom? Da célula que deu origem, daquela célula mãe. Nesse caso, a redução do número de cromossomos pela metade é essencial na reprodução sexual, porque o encontro entre os gametas vai restabelecer o número original da espécie. Então, no nosso caso, temos 46 cromossomos em uma célula somática, né? Uma célula diploide. Na meiose, aquela célula com 46 vai originar 4 células, cada uma delas com 23. Cada uma delas. Com a metade. Isso é interessante por quê? Porque quando dois gametas se encontrarem, eles vão restabelecer o número original dos 46. Então é importantíssimo que vocês lembrem aqui da meiose, podem acompanhar a partir da página 168, que a meiose ela é reducional. Ela reduz o número de cromossomos para a metade, não importa a quantidade. Eu não posso generalizar que é de 46 para 23, porque isso é da nossa espécie. Se for uma outra espécie que tenha 14 como célula diploide, a metade vai ser a ploide 7, então eu vou ter a redução para 7. Então, na meiose, uma célula se divide em 4 com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Esse processo da meiose, ele acontece em etapas também, como nós vimos lá na mitose. Quais são as etapas aí, quem lembra? Prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que nós vamos ter que aprender é a chamada meiose 1, porque a meiose 1 é bem diferente do processo de mitose, que é o que acontece na meiose 2, também bem parecido. O que nós vamos aprender aqui na meiose 1? Que na prófase da meiose 1 acontece um evento importantíssimo chamado de permutação. Na prófase, se vocês acompanharem aí, nós temos também algumas etapas, né? Diplóteno, zigóteno, leptóteno, diplóteno, zigóteno, paquíteno. Nós vamos ter várias etapazinhas aí, se vocês observarem. No paquíteno da prófase 1, nós vamos observar um fenômeno importante que é a permutação. O que é a permutação ou crossing over? Essa permutação é uma troca de pedaços entre cromossomos vizinhos. Esses cromossomos vizinhos, eles ficam lado a lado emparelhados e a gente chama eles de cromossomos homólogos. Por que homólogos? Porque são semelhantes. É aquele que eu herdei do pai se emparelhando ao lado do seu semelhante que foi recebido da mãe. Nós temos genes que ocupam as mesmas posições, só que em cromossomos diferentes, mas que depois
determinam a mesma característica. O que vai acontecer? Nessa fase aqui, esses cromossomos eles podem ter vários pedaços quebrados e ligados novamente. Mas como eles estão muito próximos entre si, pode acontecer de um desses pedaços quebrar e soldar no cromossomo vizinho, no que está ao lado dele. Então eu tenho uma troca de material genético entre cromossomos homólogos, esses cromossomos vizinhos. E essa troca de genes, essa troca aqui de pedaços, de trechos de gene do material genético, do DNA, é chamada de permutação ou crossing over. Então, o que é a permutação? É a troca de genes, troca de pedaços cromossômicos entre cromossomos homólogos, vizinhos. Como é que eu vou evidenciar que houve essa troca? Porque entre os dois, aqui no braço, eles permanecem unidos, formando um xizinho aqui do cruzamento. E essa uniãozinha do cruzamento é chamada de quiasma. Então, quando eu identifico a presença do quiasma, que é esse ponto de interceptação entre os dois aqui, onde houve a quebra e a solda trocada, eu identifico que houve permutação. Então, se houver quiasma, é porque houve permutação. O que é a permutação? É a troca de genes, a troca de pedaços do DNA entre cromossomos vizinhos, entre cromossomos homólogos. Isso faz com que eu tenha uma variedade maior ainda do que apenas na reprodução sexuada. Se você observar, ó, esses dois cromossomos aqui, ó, eles são iguais por causa da autoduplicação que eu já expliquei para vocês. Mas depois da permutação, eles não se tornam mais iguais. Então, eu tenho um aqui em que não houve a permutação e o outro em que houve já se torna diferente aqui do original. Assim também acontece no homólogo, no vizinho. Então, essa troca aqui é boa porque ela dá mais variabilidade genética, ou seja, dá descendência, ou seja, gera organismo com maior características diferentes entre si, maior variabilidade genética. Então, vamos resumir aqui. Na prófase 1, da meiose 1, acontece o evento chamado de permutação ou crossing over, que é a troca de trechos do DNA entre cromossomos homólogos. Qual é a evidência da permutação? A presença do quiasma. O que acarreta a permutação? Maior variabilidade genética, certo? Terminou esse processo aqui da prófase 1, eu já tenho os cromossomos aqui condensados, a carioteca já se desfez e expôs eles ao citoplasma. Outra coisa diferente da mitose é na metáfase 1. Na metáfase da mitose, eu tinha essa organização, um abaixo do outro. E eram separadas as cromátides irmãs de cada cromossomo. Na metáfase 1 da meiose 1, eu tenho o emparelhamento de cromossomos homólogos. Então, vocês têm que saber diferenciar isso. Na meiose 1, lá na metáfase, eu tenho o emparelhamento de cromossomos homólogos. Eles ficam um ao lado do outro. E é aqui que acontece a redução do número de cromossomos. Por quê? Observe que ele está duplicado. Então, o normal para acontecer como na mitose era puxar um cromossomo para um lado, um para o outro e cada célula ter a mesma característica genética, a mesma quantidade de cromossomos. Porém, na anáfase, são puxados os cromossomos inteiros, duplicados. Um para um lado da célula e outro para o lado oposto. Então, nesse momento aqui, ó, da anáfase, em que há separação, eu tenho essa redução no número de cromossomos. Então, vamos lá? Na metáfase, ao invés de ficar um abaixo do outro, eles ficam lado a lado. Na anáfase, ao invés de puxar uma cromátide para cada lado, já que as cromátides seriam iguais, ele puxa o cromossomo por inteiro duplicado. Então, observe, ó, botei até em cor diferente para vocês observarem que o que veio para um lado é diferente do que foi para o lado oposto. Então, aqui, se eu tinha 4 cromossomos, agora no final do processo eu vou ter apenas 2 em cada célula. Então, na telófase, a carioteca se refaz, os cromossomos aqui, ó, eles vão se descondensar novamente, vão ficar lá livres no citoplasma, dentro do núcleo, lembre, porque a carioteca já se refez, então eles estão no núcleo novamente.
E o que vai acontecer aqui na telófase? Eu vou iniciar o processo de citocinese, que é a ruptura total dessa célula, onde eu vou ter realmente a formação de 2 novas células. A professora Marcela falou que são 4, porque logo depois da meiose 1 se inicia a meiose 2. A meiose 2 é idêntica ao que nós estudamos na mitose. O que acontece? A carioteca se refaz, os cromossomos se condensam, na metáfase ficam alinhados na região equatorial da célula, bem no meio, um abaixo do outro, ligados às fibras do fuso. Na anáfase, as fibras puxam uma cromátide para cada lado, lembrando que no caso as cromátides fazem parte do cromossomo duplicado, então eu tenho a separação das cromátides irmãs, um para cada lado. Na telófase 2, o que acontece? A carioteca se refaz, os cromossomos se descondensam e eu tenho a divisão por completo. Então aqui formou 2 células e o da outra célula formam também 2. Então no final do processo eu tenho uma célula, tá aqui ó, uma única célula, no final dando origem a 4 novas células, porque aqui ó, eu vou ter o caminho percorrido apenas por uma, mas o caminho vai ser percorrido também pela outra, o mesmo caminho. Então, observe isso aqui como se fosse em dobro. Então, no final do processo, eu vou ter a formação de 4 células filhas, com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Isso que vocês devem sempre ter em mente. Então, vamos resumir aqui, vendo as diferenças entre mitose e meiose. Na mitose, o que acontece? Uma célula se divide em 2, na mitose. Uma célula se divide em 2, com a mesma quantidade de cromossomos, portanto as 2 células são iguais à célula mãe. Na meiose, uma célula se divide em 4, com a metade do número de cromossomos da célula mãe. Se era 10, as 4 têm 5. Se era 20, as 4 têm 10. Se era 46, as 4 têm 23. Metade. Quais são as diferenças que nós temos que lembrar? Na prófase 1 da meiose 1, acontece o evento chamado de permutação ou crossing over, que é evidenciado pela presença do quiasma, gera variabilidade genética e é caracterizado pela troca de genes entre cromossomos vizinhos. Na metáfase 1, os cromossomos homólogos ficam em pares, ficam emparelhados. Na anáfase é puxado o cromossomo duplicado para cada lado oposto da célula. Aqui eu tenho a redução no número de cromossomos. Terminou, segue para a meiose 2, o caminho é idêntico à mitose. Então vocês anotem o que for necessário, qualquer dúvida vocês podem questionar, ok? Então voltando aqui, né? A meiose, nós vimos na meiose na formação dos gametas. Na formação dos gametas, se a gente for levar em consideração os indivíduos que formam gametas masculino e feminino, nós vamos ter um processo chamado de gametogênese. No nosso caso, a gametogênese ela pode formar espermatozoides no masculino ou óvulos no feminino. Aqui no caso do masculino é chamado de espermatogênese. A espermatogênese é para a formação dos espermatozoides. Então, dentro dos testículos, lá nos túbulos seminíferos, nós temos as células germinativas. Essas células são diploides e sofrem sucessivas mitoses para formar, então, várias células. Essas células, então, elas são chamadas de espermatogônias. A espermatogônia é que está envolvida no processo de formação dos espermatozoides. No caso do masculino, a gente tem o início da formação dos espermatozoides lá a partir do período conhecido como puberdade. No caso aqui, as espermatogônias, elas são células diploides, ou seja, 2 Ns, e elas vão então sofrer o processo de meiose para formar os gametas. Nesse primeiro estágio, nós temos então o que nós chamamos de espermatócito 1. O espermatócito 1 já vai ser aquela espermatogônia que está entrando no processo de divisão celular meiótica. Então, ela passa a ser chamada de espermatócito 1. Na primeira divisão meiótica, a gente observa que eu já tenho a redução no número de cromossomos para a metade.
Essas duas novas células são chamadas então de espermatócito 2 e segue para a segunda divisão meiótica. Na segunda divisão meiótica, observe que foram então separadas as cromátides irmãs de cada cromossomo duplicado, formando no final do processo 4 novas células, como esperado pelo que eu já expliquei sobre a meiose. Nessas novas 4 células, eu tenho então a formação das chamadas espermátides, ou seja, as 4 novas células formadas são chamadas de espermátides. Essa espermátide aqui é quem vai sofrer o processo de metamorfose, essa transformação da espermátide em espermatozoide, aonde eu tenho a formação da cabeça contendo o núcleo. Esse núcleo vai abrigar os cromossomos e logo aqui na extremidade da cabeça eu vou ter uma bolsa chamada de acrossoma, cheia de enzimas digestivas que vai ser responsável por romper a membrana do óvulo. Aqui eu tenho a peça intermediária rica em mitocôndrias que vai gerar energia suficiente para promover a movimentação do flagelo. Flagelo esse que vai ser livre natante, ele vai nadar através dos líquidos seminais para chegar até atingir o óvulo. Então, esse processo da espermatogônia até a formação do espermatozoide, nós chamamos de espermatogênese. Observe aqui que uma única célula, então, dá origem a 4 espermatozoides. Quando eu venho para a formação do óvulo, eu tenho a ovogênese. Nesse caso, as células que se multiplicaram sucessivamente, as células germinativas, formaram, então, as ovogônias. Essa ovogônia, ela vai ser chamada de ovócito 1 a partir do momento em que ele vai entrar em divisão celular meiótica. Esse ovócito 1 aqui, ele inicia o processo, então, de divisão celular. O que acontece aqui, diferente do masculino, é que as nossas ovogônias, elas já são produzidas ainda na vida intrauterina. No caso do sexo feminino, nós temos a nossa produção de ovogônias ainda quando nós estamos no nosso desenvolvimento embrionário. Quando chega então a fase de ovulação, eu vou ter uma, digamos, continuação na divisão celular, porque a divisão celular ela é parada aqui logo no ovócito 2, depois que o ovócito 1 se divide, eu tenho a formação do ovócito 2 e de um glóbulo polar. E na metáfase aqui da meiose, eu vou ter essa parada. Ele vai parar, ele não vai completar como aqui na formação do espermatozoide para formar o óvulo. Nessa primeira divisão aqui, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a formação do ovócito 2, que é uma célula grande, rica em vitelo, e eu vou ter a formação do glóbulo polar 1, que geralmente fica fixo a esse ovócito 2. O glóbulo polar, ele é uma célula que vai ser, digamos assim, degenerativa. Ele pode chegar a se dividir, tá? Aqui coloquei para vocês, a divisão do glóbulo polar 1 se dividir, dando origem àquelas duas células, como a gente viu aqui na espermatogênese. Porém, ele vai se degenerar, porque todo o nutriente fica voltado para o ovócito 2, ok? Esse ovócito 2, ele vai se dividir também quando tiver o processo de fecundação. Nesse caso, ele vai formar o glóbulo polar 2, que também vai se degenerar. Então, resumindo a ovogênese, uma célula, que é a ovogônia, o ovócito aqui 1, se divide em 4. Só que desses 4, 3 se degeneram, restando apenas 1. Esse 1 aqui que restou é que vai constituir o óvulo. Porém, o óvulo, propriamente dito, ele só vai existir se houver fecundação. Porque lembra aqui, ó, que eu tenho essa parada aqui, ó, na segunda divisão da meiose, eu vou ter essa parada, ele não continua. Então, ele fica parado lá na metáfase. Só vai haver o termo da divisão celular se houver fecundação. Lembra que eu já falei que a fecundação pode ser externa ou interna? Quando houver fecundação, o que vai acontecer na fecundação? O encontro do espermatozoide com esse ovócito. O espermatozoide, encontrando a membrana do ovócito, ele vai fazer o quê? Ele vai romper essa membrana. Para que finalidade? Para colocar no seu interior o núcleo, que é o que interessa. É o núcleo de quem? Do espermatozoide, que nós chamamos de pronúcleo masculino, enquanto o núcleo, vamos organizar aqui rapidinho para vocês entenderem,
enquanto o núcleo feminino, que contém aqueles cromossomos que foram colocados aqui, representa o pronúcleo feminino. Então, essa parte aqui da cabeça do espermatozoide, a cauda, né, eles se degeneram. Apenas a parte basal do flagelo, ele vai entrar aqui também no óvulo para constituir os microtúbulos, né, a fibra do fuso que vai permitir essa duplicação e a divisão desses cromossomos. Por quê? Quando o espermatozoide entrar aqui no óvulo, rapidamente é formada uma barreira físico-química. Essa membrana aqui, ó, ela impede que qualquer outro espermatozoide fecunde aquele óvulo. Porque se um outro espermatozoide chegar a fecundar, não é viável. Então não vai ter divisão ali daquela formação do zigoto e não gera nada. Então já é um mecanismo, essa barreira aqui formada para impedir que outro espermatozoide entre no óvulo. Então só vai entrar um espermatozoide por cada óvulo, graças à formação dessa barreira imediata, como se estivesse levando um choque, né? Triscou o primeiro, perfurou a membrana com as enzimas digestivas do acrossoma, entrou o núcleo, pronto, ele já formou aquela barreira instantaneamente. Para impedir que outro que esteja aqui, ó, tentando, mas ainda não conseguiu, que ele também não entre. Porque se entrar os dois ao mesmo tempo, inviabiliza e não gera nada. Vai provocar a morte daquele óvulo. Então, o que acontece aqui? Entrou, colocou para dentro quem? O núcleo masculino. Então, até aqui, então, eu não tenho a cariogamia, que é a fusão. Os dois permanecem dentro do óvulo, tá lá os dois, outra fecundaçãozinha, né? Permanecem dentro do óvulo. Só que o que vai acontecer? Os cromossomos presentes aqui no pronúcleo feminino vão se duplicar e o cromossomo presente no pronúcleo masculino vão se duplicar. Depois que acontece a duplicação em cada um, é que a membrana nuclear se desfaz, expondo esses cromossomos completamente no óvulo, constituindo essa fusão, né? Então vai haver a fusão aqui dos dois núcleos. Então essa fusão entre os dois núcleos, formando um núcleo só, é que nós chamamos de cariogamia, que é a fusão entre os núcleos. Então a partir daqui eu tenho o óvulo bem formado e eu vou ter o início da primeira divisão celular. Eu vou ter a formação lá da mitose, lembram lá? Os cromossomos vão se alinhar e vai ter então o início da primeira divisão celular. Teve a primeira divisão celular mitótica, viu, gente? Porque a partir daqui que já houve a combinação entre os dois núcleos, eu tenho a carga genética completa. Então, o que vai acontecer? Cada divisão que vai ocorrer aqui vai ter que formar duas células iguais, porque para formar o indivíduo por inteiro, eu tenho que ter a mesma característica genética, a mesma constituição cromossômica em todas as células até o processo de diferenciação celular. Dividiu a primeira célula, posteriormente as duas primeiras vão se dividir formando mais duas e assim sucessivamente até formar todo o corpo daquele indivíduo, cada um segundo a sua etapa. Então esse processo aqui é chamado de gametogênese. Eu tenho a meiose para formar gametas, nesse caso. A meiose ela pode formar também esporos, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês as outras formas que a meiose pode acontecer. Então gametogênese, formação de gametas masculino e feminino. Então, nós estudamos a gametogênese em que a meiose forma gametas. E aí nós vamos ver alguns ciclos e a meiose em outras ocasiões. Como nós vimos aqui, ó, quando a meiose leva à formação de gametas, nós temos a meiose gamética. Nesse caso, eu tenho um indivíduo com um ciclo de vida denominado de ciclo haplobionte-diplonte. Por quê? Como nós, por exemplo, seres humanos, nós somos indivíduos diploides e nós somos um único indivíduo. Só tem essa fase diploide no nosso ciclo de vida. Nós, organismos diploides, representados por 2N, quem é um indivíduo diploide, como nós já vimos? Diploide é aquele que possui na sua constituição celular o conjunto total de cromossomos da espécie. Então, as nossas células, elas são formadas por um conjunto de 46 cromossomos. Então, formam um indivíduo diploide. Já o gameta, nosso gameta só tem a metade, 23. Então, quando uma célula só tem a metade, ela é chamada de célula haploide.
Haploide porque só tem a metade. Diploide, os dois lotes, né? Pai e mãe, então tem um conjunto total. Então, nós somos um indivíduo único, diploide, que formamos gametas. Então, por nós sermos o único tipo de indivíduo no nosso ciclo, nós temos o ciclo haplobionte. Por que diploide? Porque a nossa constituição genética é diploide. Nós formamos, o nosso organismo é formado por células diploides. Então, nós somos um organismo diploide, ok? Então, o nosso ciclo de vida tem apenas um único indivíduo. Ah, professora, mas tem um homem e mulher. Sim, mas ambos são diploides. Eu estou falando da constituição genética do indivíduo. Então, nós somos diploides e formamos gametas. Portanto, a meiose é gamética. A meiose sempre forma gametas? Não. Existem algas, por exemplo, em que acontece a fusão entre duas algas e aí forma um indivíduo diploide. Nesse caso, acontece logo depois uma meiose. Então, se acontecer uma meiose logo que se formou um zigoto, nós chamamos de meiose zigótica. E a meiose a gente já viu que é reducional. Portanto, se acontece uma meiose logo após a formação do zigoto, aquele novo indivíduo vai ser haploide, já que a meiose reduziu para a metade, formando células haploides. Então, nesse caso, o indivíduo tem um ciclo haplobionte, porque é formado por um único tipo de indivíduo, que é haploide, e haplonte por quê? Porque a constituição dele é haploide. E a meiose é zigótica, porque acontece logo após a formação do zigoto. Então, nesse caso, a meiose não é para formar gametas, a meiose é para dividir aquela célula diploide logo na formação do zigoto. E aí nós temos um outro tipo de ciclo de vida muito visto em plantas, que é o ciclo diplobionte ou alternância de gerações. Nesse caso, eu tenho dois tipos de indivíduos no mesmo ciclo de vida. Eu tenho um indivíduo que ele vai ser haploide e ele forma gametas, e os gametas, ao se fundirem, geram um indivíduo diploide, que é o esporófito. Esse esporófito, o nome já diz, ele vai produzir esporos. E esse esporo é produzido através de que divisão celular? Meiose. Então, nesse caso, a meiose não forma gametas, porque quem forma gameta é o indivíduo haploide. Se ele já é haploide, ele não vai realizar meiose. Por mitose mesmo, ele vai gerar os seus gametas também haploides. Quando o gameta haploide fundir com o gameta haploide, uniu e restabeleceu o conjunto total. 1 mais 1, 2. Forma um indivíduo diploide. Dependendo da quantidade de cromossomos da espécie, o cariótipo da espécie, então eu restabeleço ali o número original. Aquele indivíduo diploide, então, vai crescer, por exemplo, a árvore completa. Ela é um indivíduo chamado de esporófito, né? Diploide. E aí ele vai produzir o quê? Esporos. E esse esporo se origina por meiose. Portanto, aqui, igual lá na samambaia, aqueles esporos que caem lá do soro, pretinho, abaixo da folha dela. Então, nesse caso, a meiose vai originar esporos. Então, é uma meiose espórica. Por que diplobionte? Porque eu tenho alternância de gerações. Eu tenho dois tipos de indivíduos. Eu tenho indivíduo haploide e tenho indivíduo diploide no mesmo ciclo de vida. Então, quais são os três tipos aqui de meiose? A meiose gamética, porque forma gametas. A meiose zigótica, porque acontece logo após a formação do zigoto. E a meiose espórica, que forma esporos. Ciclo haplonte-diplonte. O haplobionte, porque só tem um tipo de indivíduo. Diploide, porque a constituição é diploide. Haploide, porque a constituição é haploide. Diplobionte, alternância de gerações entre indivíduos haploides e diploides. Então, aqui a gente encerra essa parte de reprodução sobre a meiose e a formação aqui das divisões celulares para gameta, zigótica ou esporos. Qualquer dúvida, como sempre, é só estarem perguntando e também participando das nossas aulas online, certo? Espero vocês lá. A meiose começa após a célula ter passado pela fase G1, S e G2 da intérfase. Durante a fase S, o DNA é replicado, produzindo duas cópias de cada cromossomo, chamadas de cromátides irmãs. O par de centríolos no citoplasma também é duplicado,
e começa a estender os microtúbulos que formará o fuso acromático. As cromátides irmãs permanecem ligadas pelo centrômero e se condensam à medida que a célula entra na prófase 1 da meiose. Até esse ponto, a célula se parece como na mitose, mas dois eventos ocorrem na meiose e não na mitose e levam à diversidade genética. O primeiro evento ocorre na prófase 1, quando as cromátides irmãs dos pares de cromossomos homólogos se alinham lado a lado em um processo chamado sinapse, formando uma tétrade ou bivalente. Cromossomos homólogos carregam informações genéticas similares, mas não idênticas. Assim que essa estrutura é formada, o segundo evento, chamado crossing over ou permutação, pode ocorrer. Durante o crossing over, existe uma troca física entre segmentos de DNA de cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, aumentando a diversidade genética. A prófase 1 termina com a fragmentação da carioteca e os centríolos duplicados se movem para polos opostos da célula. À medida que se movem, os centríolos estendem as fibras do fuso acromático. Na prometáfase 1, quando os centríolos estão nos polos da célula, as fibras do fuso estão totalmente formadas. As cromátides irmãs são ligadas às fibras do fuso pelos cinetócoros. Aqui, outra diferença entre a mitose e a meiose. Por conta da sinapse e do crossing over, os cromossomos homólogos permanecem ligados, de maneira que cada par de cromátides irmãs é ligada por apenas um lado pelos microtúbulos do cinetócoro. Já na mitose, cada cromátide irmã é ligada em ambos os lados pelos microtúbulos do cinetócoro, que se formam em polos opostos. Durante a metáfase 1, as bivalentes são aleatoriamente alinhadas na placa metafásica. Devido à segregação independente, esse alinhamento é aleatório e contribui para a diversidade genética. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados e se movem para polos opostos. A meiose 1 termina com a telófase 1, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese separa os dois citoplasmas das células filhas pelo sulco de clivagem. Como os produtos finais da meiose 1 são duas células filhas haploides, a meiose 2 começa sem que os cromossomos passem por outra rodada de replicação do DNA. Os centríolos novamente se duplicam e começam a se mover para polos opostos de cada célula. Na prófase 2, as cromátides irmãs se condensam, enquanto as fibras do fuso começam a se formar e a carioteca novamente se desintegra. Na prometáfase 2, as cromátides irmãs se ligam às fibras do fuso pelos cinetócoros, por fusos de polos opostos. O fuso alinha as cromátides irmãs ao longo da placa metafásica na metáfase 2. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas e os cromossomos individuais se movem em direção a polos opostos da célula. O processo todo termina com a telófase 2, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese ocorre e o sulco de clivagem separam as duas células filhas em 4 células filhas haploides.